Fala galera, beleza? Olha quem tá aqui de novo, o professor Paulo, professor de Geografia do Enem, aqui do Cultive. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Todo mundo estudando, prestando atenção nas aulas, assistindo, anotando? Se todo mundo está estudando, tenho certeza que vocês irão matar a pau nessa prova. Qual que é o teminha da aula de hoje, meus amiguinhos? O teminha da aula é demografia. Essa é a nossa primeira aula de demografia. Teremos mais algumas aulas, né, que vão abordar esse tema demografia. E o que é demografia, pessoal? É um tema muito importante. Preste atenção para tudo, para o que você está fazendo e preste atenção aqui. Cai em vestibular, cai lá no colégio, no Enem. Toda hora ali na prova alguma coisinha vai aparecer de demografia. Então, presta atenção que a aula é importante. Introdução à demografia. Beleza? A demografia fala sobre o quê? Sobre a dinâmica da pessoa, como que uma sociedade, dinâmica da pessoa, não, desculpa, a dinâmica da população, quais são os fatores que envolvem na composição daquela sociedade, daquela população, quantas pessoas nascem, quantas pessoas morrem, qual que é o número de trabalhos, quantos desempregados, quantos imigrantes chegam, quantos saem, qual que é a taxa de fecundidade, a taxa de natalidade, a taxa de mortalidade, população economicamente ativa, números de crianças, números de jovens, números de adultos, números de velhos. Então, demografia envolve muito dados. Então, está sempre ligado a dados. No Brasil, pessoal, fonte importante que traz dados referentes à população é o IBGE. Então, quem tiver um tempinho, procura lá na internet, vai lá no IBGE e vê como que é desenvolvido, como que é distribuída a questão social do Brasil, a questão econômica, né? Então, demografia é a formação de uma sociedade. Nessa primeira aula, o que nós iremos discutir, o que vamos abordar? Vamos falar de teorias demográficas. Então, quais foram os primeiros autores que falaram sobre essas teorias, certo? Então, o primeiro autor, o primeiro cara a se preocupar ou a preocupar-se com a demografia, com a questão do crescimento populacional, foi Thomas Malthus. E o que Malthus falava? Lá em 1798, Malthus falava que a população tinha que ser controlada, ele preocupava-se com o crescimento da população e com a produção agrícola, né? Em resumo, Malthus vai falar que se naquele período a população crescesse pelo tanto que estava crescendo e a produção agrícola também crescesse naquele ritmo que estava, uma hora o mundo entraria em colapso e faltaria comida e morreria muitas pessoas, né? Claro que depois Malthus vai ser desbancado, a teoria dele vai ser deixada para outro lado. Mas, então, Malthus defendia que a cada 25 anos a população dobraria. Que a população crescia em ritmo acelerado, né? Crescimento acelerado da população, chegando ao máximo e começaria a faltar comida por causa do crescimento acelerado e a demanda da produção agrícola não daria conta de abastecer a crise. Então, íamos ter no país, segundo Malthus, no mundo, muitas pessoas, né? Então, nasciam muitas pessoas nas famílias e a produção agrícola era menor, né? Era o período da... Então, o que Malthus falava? Que teria que ter um controle da natalidade. E qual foi o período? O período da primeira Revolução Industrial. Uma das explicações pelo alto número de nascimentos nesse período, meus colegas, que naquele período a indústria, ela, além de homens, né, trabalhava também crianças, né? Então, se um casal tivesse, por exemplo, dois filhos a partir de uma idade, uns 10 anos, já estariam aí na indústria trabalhando, então traria mais renda para casa. Então, imagine um casal com 8 filhos trabalhando, mais renda. Então, criança nesse período era mão de obra, então por isso que tinha uma das grandes taxas de natalidade, tirando também a questão do controle, também não existia, a questão da saúde também, né? Não existiam políticas públicas preventivas, né, no controle da natalidade. Mas isso também não quer dizer que com o nascimento de pessoas faltaria comida, porque Malthus não contava com o desenvolvimento da tecnologia, da técnica. Então, Malthus defendia o controle rígido da natalidade. Qual seria a solução para Malthus nessa questão?
Em um primeiro momento, casamento tardio defendia, né, que as pessoas casassem mais tarde, assim teriam menos filhos, né? A época produtiva ou reprodutiva, né, do casal seria menor. E também a abstinência. Essa abstinência, pessoal, é aquela abstinência assim, seria abstinência sexual. Então, Malthus diria que os casais não podiam fazer muito amorzinho assim não, para não ter muitos filhos. Então, defendia tanto o casamento tardio como a questão da abstinência sexual, ou abstinência de ter relações para não ter tantos filhos. Eu vou dar um exemplo aqui, o exemplo do prof, na questão da produção de alimentos e da produção da população e dos alimentos. Então, por exemplo, aqui numa escala, os alimentos, vou colocar com a letra A, seria uma produção aritmética. Então, a produção vai subindo, né? E a população, como é que seria a produção da população? Seria uma produção geométrica, né? Então, chegaria no momento que ia crescer tanto que teríamos muito mais pessoas e menos alimentos. O que seria? Ia ocorrer um colapso aqui, daria o colapso, e esse espaço aqui ia estar o problema. Muitas pessoas e pouco alimento, trazendo uma falta grande. Claro que Malthus não contava com a tecnologia, com o desenvolvimento tecnológico que futuramente foi capaz de suprir a falta de alimentos no mundo. Depois que foram inventadas sementes híbridas, né? Sementes que produziam mais, técnicas de plantio. A troca de plantio na terra também fez com que esses alimentos diminuíssem. A partir, pessoal, do século XX, pós-Segunda Guerra Mundial, ocorre uma outra questão, a questão do neomalthusianismo. Então, países começaram a implantar o controle populacional. Esses países começavam a colocar como medidas de controle de natalidade. Por exemplo, casais poderiam ter um filho, como é o caso da China, né? A China colocou essa questão porque se começasse a ter muitas pessoas, muitos indivíduos nascendo, futuramente ficaria muito pesada a questão da saúde, da educação, faltariam, né? Para o Estado não teria controle, não conseguiria suprir essa necessidade da população. Uma das medidas tomadas, né, para resolver esse problema, para não ocasionar esse problema, seria o controle da natalidade, como foi o caso da China, que por muito tempo casais poderiam ter um único filho. O que diria o neomalthusianismo? Se a natalidade não fosse controlada, começariam a ter grandes colapsos e elevação dos gastos públicos, faltaria muito equipamentos, muitos bens públicos para esse número de pessoas. O que o neomalthusianismo falava? Que quanto mais nasciam pessoas, né, a taxa de natalidade elevada, causaria miséria. Então, muitas pessoas, as misérias. E o Estado deveria ser o responsável por controlar o controle populacional, tomando medidas para que não houvesse esse crescimento exagerado. Isso é o que? O neomalthusianismo, que dizia, vou repetir, que o Estado deveria ser responsável por controlar o crescimento populacional. Aqui não é controle, é crescimento. Certo? Uma outra questão nas teorias demográficas, já falamos de Malthus, crescimento populacional, alimento, né, colapso, que Malthus falava. O neomalthusianismo, né, que era a questão do controle do crescimento populacional por meio do Estado. E agora vamos falar do movimento reformista ou marxismo. O que esse movimento falava ali em primeiro momento, na ideia de Karl Marx? O grande número de filhos é uma consequência da pobreza e exclusão social. A questão de ter muitos filhos advém da situação de miséria. Então, ao contrário do que o neomalthusianismo falava com que ter muitos filhos traz a miséria, o marxismo falava que não.
estar na miséria faz com que eu tenha muitos filhos. Por quê? As pessoas não tinham acesso a políticas públicas, não conheciam, né, a parte do controle. Então, no período reformista, o marxismo fala que o Estado deve investir em educação e saúde e depois em planejamento familiar para que essas pessoas sejam conscientizadas e depois viriam a ter um número adequado de filhos para que não entrassem em miséria, né? O marxismo também fala a questão que a história, né, explica o meu presente, o que as pessoas viveram no passado faz com que elas cheguem até o momento. Se eu nasci filho de operário num bairro pobre, provavelmente nessa história ia explicar a minha realidade hoje. A questão do material histórico dialético, ou materialismo histórico dialético, que a história explica muito das coisas, né, como vem contendo que os operários devem romper com o sistema, com o capitalismo, né, para tentar uma vida melhor. Isso é uma outra questão, fica lá mais para a aula de filosofia. Mas voltando aqui para o reformismo marxismo, diria que o Estado sim deve investir em educação e saúde para que as pessoas sejam conscientizadas e as mesmas comecem a planejar o desenvolvimento de suas famílias. Entrando agora na demografia pura, né, no conceito de demografia, vamos abordar agora algumas definições alguns conceitos que trazem, que formam o conceito de demografia. Primeiro momento, população absoluta é o número total de habitantes. Então, por exemplo, se um país tem 100 mil habitantes, essa é a sua população absoluta, não traz a questão da área. População relativa refere-se à ocupação da área. Quanto mais densa uma área, mais populosa é, igual a povoado e populoso total de habitantes. Então, se numa área de 10 km² existem 10 mil pessoas, e numa área de 10 km² de 5 mil pessoas, qual que é o maior povoado? É a área que tem 10 mil pessoas. Então, populoso é o número total e povoado está relacionado à densidade. Densidade é o que? É questão de muitas pessoas, muito denso, muita ocupação. Poucas pessoas, pouco denso, pouca ocupação. Outra questão que a demografia traz para a gente é o crescimento vegetativo. O que é o crescimento vegetativo? É o número de nascimentos menos morte, que é taxa de natalidade. Crescimento vegetativo. Voltando lá, pessoal. Nascimento menos morte. Então, por exemplo, se nascem 100 bebês e morrem, que a taxa de mortalidade é 98, a taxa de natalidade é 100, é igual a 2. Então, o meu crescimento vegetativo é positivo, né? É igual a 2. Se fosse ao contrário, se nascem 98 e morre 100, o meu crescimento vegetativo é menos 2. Então quer dizer que a população, de vez de estar aumentando, vai estar diminuindo. Cada ano vai perdendo 2 e consequentemente, né, tende a diminuir os moradores. Se aqui tem mais 2, vai aumentando e quer dizer o quê? Que a população, que o número de habitantes tendem a aumentar. Uma outra questão, taxa de natalidade menos taxa de mortalidade, como nós já dissemos, né? Que será esse resultado aqui. E o que é a taxa de mortalidade, pessoal? A taxa de mortalidade é o número de mortes vezes 1000 dividido pelo número de habitantes no período de um ano. Então, se tivesse aqui 200 mortes, seria vezes 1000 dividido no número de habitantes. Aquele resultado é a sua taxa de mortalidade, 5,5, 2,2, o resultado que der é a taxa. E quais são os tipos de mortes, né, que essa taxa envolve? Então, envolve a acidental, pessoas que morrem por acidente, né, temos essa taxa. Perinatal, pessoas que perdem os bebês, né, antes de nascer, a partir da 28ª semana ou mais semanas, né, as mulheres que perdem os bebês nas barrigas. Maternal, que é logo depois do nascer. Infantil, né, que é crianças.
E especificação etária, que são mortes, por exemplo, de 20 a 30 anos, de 30 a 40 anos. Então essas são algumas taxas que envolvem, né, que fazem parte da questão da mortalidade, que é um assunto meio macabro, né, mas faz parte também da demografia. Outra questão, taxa de natalidade, também é o número de nascimentos, vezes 1000, divide pelo número de habitantes. Então, se tem 300 nascimentos, multiplica por 1000 e esse número vai dividir pelo tanto de habitantes, que vai dar a taxa de natalidade, quantas pessoas nascem a cada 1000 habitantes nesse território. Voltando ali para assuntos que envolvem também a questão da demografia. Migrações, já falamos bastante sobre migração, o que é migração, né? Um assunto bem importante. Imigrante, quem entra no local. Então, quem está chegando aqui no Brasil é imigrante. Os italianos que chegaram são imigrantes, os alemães e vice-versa. E emigrante é quem sai. Brasileiro saiu para morar nos Estados Unidos, é um emigrante. Taxa de fecundidade, pessoal, é o número de filhos que uma mulher tem durante ou ao longo da vida. Então, é a média de quantos filhos a mulher tem, né? Por exemplo, dos seus 18 aos 45 anos, né? Então é dividido na conta e chega a taxa de fecundidade num país. PEA, população economicamente ativa. Esse também faz parte da demografia. O que é a PEA? É a população apta a trabalhar ou pessoas que estão trabalhando, né? Que estão no mercado de trabalho ou que estão à procura do trabalho. Essa é a formação da PEA. Setor primário, secundário e terciário. Já tivemos uma aula própria falando dos tipos de setores, né? Mas para relembrarmos, os setores primários, quem trabalha na primeira fase, na extração, lá na extração da madeira, do minério, na produção agrícola, na criação de animais. Esse é o setor primário. O setor secundário é a questão fabril, é a fábrica, são as metalúrgicas, as empresas que produzem, as automobilísticas, as empresas automobilísticas. Construção civil também é o setor secundário. E terciário é a questão de serviço, onde quem presta serviço, educação, saúde, comércio, quem vende ali no mercado. Esse é o setor terciário, é o setor que abriga o maior número de empregados no Brasil. Eu trouxe aqui pra gente, pessoal, alguns mapas, né? E o primeiro ele traz a densidade demográfica no mundo. Então ele vai abordar número de habitantes por quilômetro quadrado, desde a cor mais escura aqui, onde representa o maior número nessa região aqui da Ásia, e regiões com menos habitantes por metro quadrado. O Brasil, na cor amarelinha, fica aqui na região de 26 a 50 pessoas por quilômetro quadrado, visto que o Brasil é um país muito extenso, né? Então é um país pouco denso, então é um país populoso, com grande população, mas não tão povoado, então é mais populoso do que povoado. Os Estados Unidos ficam na mesma faixa etária aqui do Brasil. O Canadá já está aqui nessa faixa aqui de 0 a 12, né? Então é bem pouco habitado. O Canadá, a Groenlândia, a Rússia também, né? Então são países poucos habitados. Maravilha! A China está aqui 101, né, 200, é o país mais populoso do mundo, né, a China mais aí de 1 bilhão de habitantes. Então são as áreas, são o que esse mapa traz pra gente. Como é ocupado, aqui a gente tem uma ideia de como é ocupado o nosso planeta. Então, áreas que são bem densas, áreas que não são tão densas aqui, né, que são poucos ocupadas, ainda que podem ser ocupadas, e áreas aqui são intermediárias aqui, e áreas poucos ocupadas, como é o caso do Brasil, Estados Unidos relativamente pouco, né? A Canadá menos ainda, a Rússia menos ainda, né? Austrália, Brasil e Estados Unidos estão no mesmo nível na questão de densidade demográfica. Trazendo agora para o nosso país, exclusivamente para o Brasil, olho na tela, né? Para a gente ver como é que está essa questão. Qual que é a região aqui, se fosse uma pergunta, quais são as regiões mais densas, que a densidade demográfica é maior no Brasil? 1 minuto para você analisar esse mapa. O estado que tem uma densidade maior é Rio de Janeiro, pessoal, aqui no cantinho, e Distrito Federal. Seguido por São Paulo, né? Aqui também é
de 100 a 299. Quais são as regiões mais vazias? Fica aqui no centro-oeste e no norte do país, com 0 a 9 habitantes por quilômetro quadrado. O sul fica aqui entre 50 e 99, Paraná e Santa Catarina, e Rio Grande do Sul entre 25 e 49, não tão denso igual os outros dois estados dessa região geoeconômica, região sul do país. Indo-se para outros assuntos, vamos falar agora de IDH. Tivemos também uma aulinha própria do IDH. Quem não viu, vai lá que o prof está explicando para você. O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano. Então, é definido pela ONU, né, que vai de 0 a 1. Mais próximo a 1, melhor a IDH. Mais desenvolvida aquela sociedade, melhora a sua condição social, melhora a sua condição educacional e sua condição financeira. Mais próximo a 0, menor é o seu IDH. Expectativa de vida, quer dizer quanto ser humano a população tende a viver. Então, países que têm uma expectativa de vida grande, como o Japão, e outros países têm uma expectativa de vida menor, como alguns países ali da Suazilândia, né? Na África, acho que é a menor a expectativa de vida do mundo, e o Japão é a maior, né? Então, isso também faz parte da densidade geográfica. O Brasil tem mais ou menos, nossa expectativa de vida são 74 anos, se eu não estou enganado. O que faz parte também... Outra questão, o que vamos discutir agora também é a questão do crescimento vegetativo ou crescimento da população, como se deu, né? Algumas fases aqui na questão deste crescimento. A primeira fase pré-industrial. Como que era a economia? A economia era rural, típica de países subdesenvolvidos, e a indústria ainda era familiar, tinha uma alta taxa de natalidade. Então, lembre-se, há um bom tempo atrás, lá na roça, nós tínhamos nossos avós, eles tinham mais filhos que nossos pais, né? Então, quem morava na roça tinha, na roça, na área rural, tinha mais filhos, mas também a mortalidade era maior também que na área urbana, porque faltava acesso à saúde, a saneamento básico, que fazia com que ocorresse um maior número de mortes. Segundo período de transição, então o êxodo rural, então pessoas saem das áreas rurais e vão para as áreas urbanas. Há uma mudança no crescimento vegetativo, porque a partir do momento que as pessoas chegam ao urbano, a cidade começa a oferecer uma quantidade maior de serviço, a educação, a saúde, né? Então é aí que ocorre o boom populacional. Então as famílias continuam a ter 4, 5, 6 filhos, né? Mas começam a morrer menos pessoas. Então faz com que a população aumente, a população se estenda. Então, em 50 anos, a população dobrou e passa de 90 milhões em 1970 para 200 milhões em 2016 devido ao acesso à saúde. Quem não lembra daquela música que fala de 90 milhões em ação para frente o Brasil, salve a seleção. Então imagine, isso foi a Copa de 70. Tínhamos mais ou menos 90 milhões de habitantes. Hoje, em 2017, né? Já, volta aqui, professor. Mas em 2016 já passávamos, né? Passava-se já de 200 milhões de habitantes. Então, essa questão populacional cresceu, e essa questão de crescimento vegetativo, crescimento da população, está totalmente ligada a investimento em saúde, acesso à saúde, vacinas, medicamento, saneamento básico, fez com que a população pudesse viver mais. Terceira fase é o período industrial, que é a partir de 1980, a população se torna a sua maior parte urbana, e a natalidade cai em grande número. Então, a partir desse momento, começa a ter a questão do planejamento familiar, questão dos gastos, né? O viver fica mais caro, e também, né, começa a diminuir a questão dos nascimentos. Então, antes, famílias que tinham 5, 6 filhos começam a ter 2, no máximo 3 filhos, a partir de 1980. Período pós-industrial, todos hegemônicos no espaço da produção no território brasileiro, né? Aplicação de técnica com os detentores do capital no campo. Então, nesse período, a aplicação de muita tecnologia no campo, a grande produção, né, de produção agrícola, mais moradores, grande número saem por não deter dessa característica. Isso ocorre o êxodo rural. Né? As famílias que não têm acesso à tecnologia acabam saindo. Nesse período também, as cidades começam a receber muitas famílias de vida interior, mas que essas ofereciam mão de obra qualificada que o mercado exigia no momento, que acabam ocupando áreas irregulares, não tendo lugar propício para morar, acaba ocasionando o fenômeno da favelização, tinha que procurar outros meios de trabalho, no serviço informal, entre outras formas, né?
E também ocorre a migração das grandes indústrias, pessoal, para os países subdesenvolvidos. Então, a indústria dos Estados Unidos, que é um país desenvolvido, da Alemanha, sei lá, do Canadá, saem desses países e vão para outros países, como é o caso do Brasil, como é o caso da Índia, da África do Sul. Por quê? Porque nesses lugares a mão de obra, né, a serventia de mão de obra é mais barata. Então, compensaria manter uma obra lá na Ásia ou aqui na América do Sul, porque gastaria menos dinheiro com essa indústria do que uma indústria no próprio Estados Unidos. Trouxe aqui um gráfico pra gente que fala a expectativa de vida no nascer, né, que vai trazer de ambos os sexos, aqui não é dividido entre mulher e homem. O estado brasileiro que possui a maior expectativa de vida é Santa Catarina, com 78 anos,4. Depois seguido Distrito Federal, Espírito Santo, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, vice-versa. E o menor é o Maranhão, com 70 anos. Né? Então aqui a gente pode ter uma noção de quanto vive a população brasileira. A soma-se de todos esses resultados, dividido pelo número de estados, dá a expectativa de vida do Brasil inteiro, né? A expectativa de vida da nação. Uma outra questão é a taxa de fecundidade. Quantos filhos, em média, uma família tinha, uma mulher tinha, a partir da década de 40 até 2010. Então, ali em 1940, uma mulher tinha, em média, 16,16 filhos. 1950 sobe um pouquinho mais, 6,21 filhos. 1960 sobe um pouquinho mais, 6,28. A partir daí começa a cair, 5, 4, 3, 2 e tal. Mas por que, professor, que nascia tanto aqui e aqui nós tínhamos 90 milhões, aqui nós temos 200? Porque essas pessoas aqui é o quantitativo, né? Então, aqui nasceu mais, foi acumulando. As pessoas chegou aqui um número bem grande e começaram a ter muitos filhos também, né? Esse acúmulo de pessoas que fizeram com que em 2016 o Brasil passasse de 200 milhões de habitantes. Agora é a hora da nossa questão de prova. Vamos lá, que já estamos acabando a nossa aulinha. Leia com atenção a notícia que se segue. Vamos lá. França pagará 750 euros mensais por terceiro filho. Então, ele quer dizer aqui que a França está investindo para que casais tenham filho, que produzam, né, que reproduzam, tenham mais filhos. Vamos ver o enunciado da questão. O governo francês irá pagar uma licença de 150 euros, cerca de R$ 2.050 por mês, durante um ano, a famílias que decidirem ter um terceiro filho, anunciou ontem o primeiro-ministro do país, Dominique Villepin. O que quer dizer? Que a França está precisando de mão de obra, né? Vai investir, vai auxiliar famílias que queiram ter mais filhos. A medida anunciada pelo governo francês está diretamente relacionada ao quê? Política anti-imigração xenófoba e purificação racial adotada pela França nas últimas décadas. Não, nada a ver, não falou de expulsão racial, não falou da questão da raça, né? As elevadas taxas de natalidade verificadas no país em toda a Europa. Não, pelo contrário, se tivesse uma taxa de natalidade alta, o governo não investiria para que nascessem mais crianças, nascessem mais bebezinhos, né? Então também não é. C. A sobrecarga no sistema de previdência social francês, em que um número cada vez menor de jovens precisa sustentar um número cada vez maior de aposentados. Então, com certeza é. Por quê? Se nasce menos pessoas, futuramente a mão de obra, né, será menor. Então vai ter que teremos poucos jovens para trabalhar muito, para sustentar várias pessoas que estão ficando cada vez mais velhas e vai sobrecarregar a previdência. Então a França quer estimular o nascimento de crianças para suprir, né, a necessidade destas famílias. Não a necessidade do governo, do país em si, né, que pode ocasionar que a pirâmide etária pode mudar. Outro assunto que iremos discutir daqui a pouco não, na próxima aula. E a pirâmide etária mudando, por exemplo, se agora nós temos 100, número pouco, 100 crianças, temos 200 jovens e adultos em fase de trabalho, e temos 50 velhos. Daqui a 30 anos, esses jovens e adultos já começarão a entrar na fase idosa, então vai sobrecarregar. Então teremos 300 idosos e 100 crianças que eram jovens. Então vai ter muito menos jovens do que
pessoas idosas. Então, o país precisa de mão de obra para sustentar o país e, consequentemente, não ocasionar um colapso, né, social e um colapso trabalhista. D. A aproximação do governo francês com as ideias da Igreja Católica que proíbe o uso de métodos contraceptivos não naturais. Não falou nada de proteção, de método contraceptivo, nem de religiosidade. Então, também não é a D. Questão E. A ideia imperialista de que o poderio econômico de uma nação está diretamente ligado ao tamanho da sua produção. Também não tem nada a ver de ideia imperialista, não é só questão mesmo da falta de mão de obra de trabalho futura. Agora eu trouxe uma questãozinha do Enem para a gente terminar essa aulinha. O quadro abaixo nos mostra a taxa de crescimento natural da população brasileira no século XX. Taxa anual de crescimento natural, porcentagem, quanto uma população cresce, né? Quanto que essa população cresce de acordo com as décadas, ou cada 20 anos, cada 2 décadas, de 1920 a 1990, 180, 1940, 50, 2,40, 50, 60, 2,99, maior taxa desse período. 1960, 70, 2,89, a segunda, 2,48, daí vai diminuindo, né? Então, de 91 a 2000, o crescimento natural foi menor. O que a questão vai pedir para mim? Faltou o vermelho no A, vamos arrumar. Minha letra é muito bonita, né? Acho que todo mundo adora a letra do Prof. Paulo. Vamos fazer uma eleição aqui no Cultivo com o professor que tem a letra mais bonita. Eu tenho certeza que eu vou ganhar, conto com o voto de vocês, caros alunos. Voltando para aquela questão, para análise do quadro, para o que interessa, né, meus amigos? Analisando os dados, podemos caracterizar o período entre 1920 e 1960 como crescimento de planejamento familiar. Não, que era o período que mais cresceu, então essa questão não trouxe o planejamento. Pelo contrário, nasciam-se mais pessoas. 1950 e 1970 como nítida explosão demográfica. 1950 e 1970 foram os dois principais períodos onde teve maior crescimento natural. Então, provavelmente, essa é a nossa questão certa. C. 1960 e 1980 como de crescimento da taxa de fertilidade. Não, pelo contrário, o período maior foi... Já voltamos aqui? Foi aqui em 50 e 70. Então, isso aqui também está certo. Então, não é C. D. 70 e 90 como decréscimo da densidade demográfica. 70 e 90. Continua não, porque a densidade demográfica vem vindo daqui, né? Então não foi decréscimo também. Não trouxe nada de densidade. Ele quase não falou também de densidade demográfica, então a gente não tem como saber. Então ele fala de crescimento natural, não é a D. 80 a 2000 como de estabilização do crescimento demográfico. Pelo contrário, aqui em 80 vai caindo. Então não houve estabilização, houve queda. Então só nos resta a B. Essa está certa mesmo. De 1950 e 1970 como nítida explosão demográfica, onde foi o período que houve o maior número de crescimento de pessoas ou houve aquele crescimento na população. Correto, pessoal? Então, espero que vocês tenham compreendido essa primeira aula de demografia, entendido um pouco do nosso assunto, das teorias demográficas, né, a questão do Malthus, aquele controle populacional, o neomalthusianismo, né, o pós-segunda guerra, e depois os reformistas, o marxista. E por último, a questão mais seca, podemos falar assim, que traz alguns assuntos que estão ligados, algumas taxas que estão ligadas diretamente à demografia, que sempre estarão ali em alguma prova. Então, alguma hora pode pedir uma taxa de natalidade, uma taxa de fecundidade, um gráfico para você analisar a densidade demográfica ou como cresceu a produção agrícola. Então, a densidade vai trazer, a demografia vai trazer vários dados que correspondem à produção, à formação da população do país ou do mundo. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção de todos. Espero que tenham gostado da nossa aulinha importante, assunto importante cai no Enem. Beleza, meus amigos? Muito obrigado. Um forte abraço a todos. E lembre-se, paz no coração, geografia na cabeça. Até a próxima!